Guardiola vai deixar o Manchester City, é o que está dizendo a imprensa inglesa. Quando esse tipo de notícia surge, a gente tenta entender esse movimento, o que está por trás desse movimento, qual é a ideia, quais são os próximos passos do Guardiola. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. O que muda também para o Manchester City, caso isso aconteça, é o fim do projeto como a gente vê hoje? É o fim, talvez, dessa era vencedora que a gente está vivendo do time inglês? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos por aqui. Deixa eu dar um recado, que as inscrições para o meu workshop sobre narração esportiva seguem abertas. Estou esperando você, novos alunos entraram no fim de semana, acho que a gente já está com beirando 80% aí de ocupação, porque a gente limita as vagas para que todo mundo tenha a chance de interagir, trocar ideia, bater papo comigo no final do workshop, depois que eu apresentar todo o meu conteúdo, as minhas técnicas de narração, as minhas dicas sobre linguagem, sobre postura, sobre mercado, enfim. Estou esperando você que quer virar um narrador, sonha ser narrador um dia, acho que vai te ajudar muito, te dar alguns insights aí para você começar a tua caminhada, tá bom? O link para você se inscrever está na descrição desse vídeo, corre ao segundo lote, ainda com preço promocional, depois vira o preço cheio. Essa semana aí muita gente está com o cartão virando, aproveita, você pode parcelar em 12 vezes também, estou te esperando, tá bom? Galera, vamos lá, notícia é do Daily Mail. Primeiro, estou aqui na TNT Esportes, sigo numa grande correria com a minha mudança de apartamento, 90% das coisas já foram levadas para lá, agora a gente está na fase da arrumação e eu estou vendo lá o cenário para o vídeo, talvez o vídeo de amanhã já seja de lá. O Daily Mail deu a informação de que o Guardiola vai sair do City ao final da próxima temporada. Ele tem contrato com o City até junho de 2025, ou seja, tem mais uma temporada inteira para disputar, mais uma Premier League, mais uma Champions pela frente. E segundo o Daily Mail, a decisão vai ser tomada pelo Guardiola de não renovar. Por mais que o clube queira, óbvio, o City quer que o Guardiola fique lá pelo maior tempo possível, se puder até o fim da vida, mas a informação é de que o Guardiola não tem o desejo de continuar. E aí eu fico pensando, o que está por trás dessa decisão e quais são os movimentos futuros? Acho que chega um momento em que um profissional desse gabarito, desse nível, como é o Guardiola, entende que tudo já foi dado. Eu acho que ganhar 6 Premier Leagues, 4 consecutivas agora, ganhar 2 Copas da Inglaterra, colocar o time no topo da Europa, que ninguém tinha conseguido antes, levar o Mundial de Clubes. O Manchester City era um antes do Guardiola, é outro hoje, inegavelmente. Eu acho que vai batendo nesse tipo de profissional a sensação do dever cumprido, assim, não tem mais, né? Eu cheguei no teto, eu consegui chegar no topo, eu consegui me manter de alguma forma no topo, porque, convenhamos, o City não ganhou o bicampeonato da Champions esse ano, mas o City caiu para o Real Madrid numa quarta de final, num confronto, né, com aquelas circunstâncias que a gente viu, lutando, competindo, sendo superior em vários momentos do confronto. Caiu por circunstâncias do futebol, pela grandeza do Real Madrid, uma série de fatores. O City se manteve no topo. O City competiu na Champions com muita força. O time ganhou de novo a Premier League, né? Seguiu aí, são 4 anos seguidos, ganhando a liga mais forte, mais difícil, mais equilibrada, mais complexa, mais disputada do mundo, onde a distância do primeiro para o último colocado é muito pequena em termos econômicos, na divisão do dinheiro de TV, então é uma liga dificílima, e você ganhar essa liga 4 vezes seguidas, para um clube que historicamente não tinha essa tradição, então eu acho que vai batendo muito essa coisa de, beleza, um profissional da excelência do Guardiola, beleza, eu já cheguei no nível máximo aqui, eu não sei se dá para passar desse nível, e esse profissional, esse tipo de profissional é muito movido a isso, a desafio. Eu acho que ir para o Manchester City é um baita desafio. É percorrer ligas diferentes, ser campeão na Alemanha, ser campeão na Inglaterra, esse tipo de coisa move um cara como o Guardiola, geralmente, né? Falando em termos gerais, médios aqui, como esse tipo de profissional costuma se comportar. Então eu acho que isso está batendo no Guardiola. Beleza, ganhamos, mantivemos, vamos tentar aí mais uma temporada, mas, sabe, é isso, é o limite, é como eu quero ser lembrado,
é deixar esse legado, é deixar esse meu nome na história, e já está na história do futebol, inegavelmente, na história do Manchester City, sem dúvida alguma. Para o futuro, movimentos futuros do Guardiola, o que pode estar por trás? Bom, acho que tirar um ano, eu não sei se isso passa pela cabeça do Guardiola, o Klopp falou sobre isso abertamente, eu vou dar uma parada, vou dar uma respirada e tal, depois vou ver o que acontece. Eu não sei se o Guardiola vai engatar direto um trabalho, ou se ele vai fazer também aí um período de respiro, família, vida pessoal, porque, óbvio, profissionais desse nível entregam muito, mas também perdem muito de tempo, de saúde, de descanso. É uma exigência muito alta, eles se cobram muito, não é só uma exigência externa, é deles para com eles mesmos. Então consome muito a vida do Guardiola, movida a futebol como é, estudando minuciosamente os adversários como faz, pensando, planejando, encontrando soluções, assim. Esses caras, eles respiram futebol 30 horas por dia. Então chega um momento também em que o cara quer dar uma desacelerada. A gente não sabe ainda se esse é o caso, mas é uma hipótese a se considerar. Todo mundo, né, quando, enfim, profissional resolvido financeiramente e resolvido também com as suas realizações, resolvido internamente, ele pode se dar esse luxo. Eu vou dar uma respirada por uma temporada, eu vou sair um pouquinho dessa rotina de treino, viagem, preparação, estudo, entrevista, pressão, tudo isso. E se for, é direito do Guardiola, óbvio que é, e quem dera todo profissional pudesse, num momento de, não digo estresse, acho que não é estressante, acho que não é essa palavra adequada para o momento do Guardiola, mas no momento em que você queira desacelerar, você se dê esse direito. Quem dera todo profissional pudesse fazer isso, como o Guardiola pode fazer, caso seja a necessidade, como o Klopp vai fazer, como outros profissionais já fizeram. Também pode ser uma outra hipótese de buscar desafios novos, como eu entendo que o Guardiola está concluindo que os desafios estão próximos do fim no Manchester City, e ele é um cara movido a isso. Talvez o Guardiola pense, quem sabe uma outra liga, de repente. Eu fiz história na Espanha, uma liga difícil, fiz história na Bundesliga, fiz história na Premier League, sei lá, um campeonato italiano. Não sei se hoje, em termos de projeto, enfim, até modelo de jogo, eu não sei se algo na Itália motivaria o Guardiola num futuro não muito distante. Reconstruir uma Juventus, reconstruir um Milan, pegar uma Inter, não sei até que ponto, né? O Guardiola foi para o Manchester City que, sem dúvida, em termos de grandeza, no momento em que ele assumiu, ele foi para o menor clube da carreira dele. Mas com um potencial de investimento brutal, que deu a ele os nomes, os jogadores que deu. E aí, beleza, o trabalho fluiu e a coisa aconteceu. Eu não sei se ele vai encontrar numa outra liga, no futebol italiano, algo próximo disso. No campeonato francês, só o PSG talvez pudesse oferecer isso a ele, mas que PSG teremos daqui para frente do pós-Mbappé? O PSG gastou bilhões. Ibra, Cavani, Messi, Neymar, Mbappé, fora os outros. E não ganhou nada relevante. Em termos europeus, não ganhou a Champions. Será que eles vão querer continuar gastando? E ter o Guardiola é um investimento alto. Você precisa ter o Guardiola e você precisa ter um elenco que ele vai cobrar. Eu lembro da primeira temporada do Guardiola do City, ele fazia questão de dizer, olha, esse não é o meu elenco ainda, tá? Eu cheguei, tem jogadores aqui e tal. E a partir da segunda temporada, a gente foi vendo um time mais com a cara do Guardiola. Caro. Um time caro. Profissional caro, que precisa de um time caro, né? E que faz, e isso tudo dá retorno. Deu retorno, né? 6 Premier League, 2 Copas da Inglaterra, um Mundial de Clubes, uma Champions, deu muito retorno. Gastou muito, mas também deu muito, né? Trouxe muito de volta em retorno esportivo e financeiro o Manchester City. Então não sei se é uma outra liga o que vai seduzir o Guardiola. Não sei se é de repente uma volta ao Barcelona para resgatar o clube da vida dele. Não sei. Não vejo que o Barcelona hoje também tenha condições de oferecer ao Guardiola o que ofereceu na passagem gloriosa dele, né? 10, 15 anos atrás. Não sei, não creio,
Não creio. As condições políticas e econômicas hoje do Barcelona são muito difíceis. O Guardiola teria que fazer um sacrifício muito grande, talvez sacrificando até a própria carreira, talvez sacrificando até o próprio legado, talvez sacrificando até a própria idolatria que tem e imagino que terá eternamente em Barcelona. Também não sei se é uma opção viável. Eu vejo muita gente levantar, talvez essa seja uma opção com a qual eu simpatize mais, eu veja como algo mais factível uma Copa do Mundo. Um Guardiola se preparando para um ciclo pós-Copa de 26, para assumir uma seleção e ao longo de 4 anos tentar ser campeão do mundo em 2030, numa Copa do Mundo que será histórica, que vai marcar os 100 anos da existência desse evento do calendário do futebol mundial. Mas isso traria ao Guardiola uma grande mudança de trabalho, de metodologia, de dia a dia. Ele deixa de ter a realidade do clube, de treinos intensos, de um acompanhamento muito detalhado, preciso do jogador, da rotina do jogador, para receber os caras durante 7 dias, 10 dias, treinar, jogar 2 partidas e rever os caras 3 meses depois, 2 meses depois, dependendo do espaçamento de data FIFA. Em cada período do ano esse espaçamento é diferente. Pode ser que o Guardiola queira esse desafio, experimentar esse desafio, e queira um título que falta. Você imagina o Guardiola percorrer toda a estrada que percorreu por clubes, e ainda no final, beleza, eu vou ganhar uma Copa do Mundo com uma seleção, seja lá qual for, uma seleção importante, uma seleção que lhe dê condições de trabalho, uma seleção que tenha talento. Seria um negócio mágico para a carreira do Guardiola. Transformaria de vez, de maneira inequívoca, o Guardiola como o maior técnico da história do futebol. Não sei até que ponto isso passa pela cabeça do Guardiola, mas é uma mudança de dia a dia. É algo com o qual ele não está acostumado. Não é a realidade do Guardiola como treinador, nunca foi. Mas por que não? Por que não pode ser num futuro? Caso o Guardiola entenda que, beleza, por clubes eu já cumpri a minha missão. Seria fantástico para o futebol, apesar da gente ter essa dúvida de como seria essa coisa de dia a dia para o Guardiola. Aí os caras começam até a sonhar com a seleção brasileira pós 2026. Mas calma. A gente está só especulando. O fato é que a notícia saiu, e aí para fechar o vídeo, um outro tema que eu levantei na abertura, os impactos disso para o futuro do Manchester City. Bom, grana o Manchester City tem, mas o projeto do Manchester City ele é centrado na figura do Guardiola. É um abalo tremendo para o projeto. Vai continuar existindo grana, o City vai continuar usufruindo pós-Guardiola de todo o legado que ele deixar, em termos de cultura, de procedimentos, de dia a dia. Claro que vai chegar um outro treinador que talvez tenha uma outra visão de trabalho, um outro método, uma outra forma de tocar as coisas do City, mas um clube que passa pela era Guardiola, ele colhe muitos benefícios no durante e no depois. Então, a não ser que o City cometa muitos erros no futuro, eu acho que ele ainda usufruirá bastante do que o Guardiola deixou, da sementinha que plantou, que virou fruto, que virou árvore, que virou essa coisa gigantesca esportivamente que é o Manchester City hoje. Mas tem um abalo. Você não perde o maior treinador dessa geração, um dos maiores de todos os tempos, impunemente. Por isso o City tem tanto desejo de renovar, como saiu na imprensa inglesa. Não, pelo amor de Deus, Guardiola, fica aí. Mas se o treinador não tiver esse desejo, não tem muito o que fazer. Mas abala o projeto. Não acho que o City deixará de ser relevante do dia para a noite. Não acho que o City diminuirá automaticamente de tamanho de forma significativa a ponto de ficar décadas sem ganhar mais nada. Mas é uma preocupação que tem que existir. O City vai precisar ser certeiro. E a gente sabe muito bem como podem ser traumáticas essas trocas, esses finais de ciclos históricos. O vizinho do Manchester City vive isso até hoje. Como foi difícil pós-Ferguson. Como deve ser difícil para o Liverpool o pós-Klopp. Também será. Não sei em qual medida. Se muito, se pouco, mas também será difícil para o Manchester City o pós-Guardiola. E é aquele momento crucial onde você não pode cometer o mínimo erro na escolha do sucessor. Porque esse erro, se acontecer, um eventual erro, vai desencadear outros vários erros pequenos
que podem se somar. E aí você vai ter que ir trocando, e você corre o risco de perder a identidade, de perder um norte e viver o que o Manchester United, por exemplo, está vivendo hoje em dia. Com certeza, se essa notícia se confirmar, ela é muito ruim para o Manchester City, mas são coisas da vida. O City vai olhar para trás, vai ver tudo que o Guardiola fez e vai dizer muito obrigado, muito obrigado. Foi um sonho, foi um sonho que o torcedor do City sonhou acordado, viveu, se beliscou bastante e foi feliz nesse período em que Pepe Guardiola esteve lá. Se for realmente isso, junho de 25, desfrutemos de mais essa temporada. E aí, para fechar mesmo, veja como é diferente também em termos de cultura, como se lida com essa coisa lá e como se lida aqui. Você imagina no futebol brasileiro, faltando... O Bayern fez isso já, inclusive na própria chegada do Guardiola. Imagine como seria por aqui um treinador anunciar, ele ainda não anunciou, isso é só vazamento da imprensa inglesa, mas pode acabar acontecendo. Como o Klopp anunciou meses antes, estou indo embora no dia tal. Você imagina como seria aqui. Na Europa se lida com muito mais maturidade e naturalidade com esse tipo de coisa. É uma relação profissional. É assim que a gente tem que encarar a vida nesse tipo de trabalho. Enfim, o que você pensa? Deixa nos comentários, like do vídeo. O que seria o melhor para o Guardiola? Ir direto para um outro clube? Ir para uma liga diferente? Ir para uma seleção? Tirar um tempo para descanso? O que você acha? Like no vídeo se você ficou até o final. Uma ótima semana para todo mundo. Juízo e tchau.